Boa noite, irmãos. Feliz Páscoa, feliz Pessah, né? Olha, tivemos uma boa manhã hoje na palavra. Eu espero que você também estivesse conosco. Virtualmente, né? No culto, no quintal, ao ar livre. Enquanto que estávamos celebrando a ressurreição de Yeshua HaMashiach ben David, o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi. Né? Hoje à noite eu quero iniciar lendo Êxodo capítulo 6, versículos 1 a 8, e veremos as promessas redentoras pascais de Deus. Então, vamos para Êxodo capítulo 6, começando com versículo 1, vou ler até versículo 8. E nós lemos: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou Hashem, o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Mas pelo meu nome, Hashem, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos por esse dia e também por esse ano. Pai, nos dirige nesse tempo do ano. Te damos graças por ter nos levado até esse ponto nas nossas vidas, até hoje, Pai, aqui. Pedimos, Pai, que abençoa cada um de nós. E, Pai, esteja comigo agora, abrindo Tua palavra, Pai. Esteja com minha língua, com minha mente, que eu posso explicar bem a Tua palavra, Pai. E que cada irmão vai aprender algo importante acerca de Ti, Pai, por causa da Tua palavra lida e explicada. Pedimos tudo isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero falar hoje à noite acerca das promessas pascais redentoras de Deus. E temos já lido Êxodo capítulo 6, versículos 1 a 8. Então, veremos. Páscoa nesse ano caiu no início da noite da quarta-feira, 8 de abril de 2020. Eu quero dar um resumo da história de Pessah, Páscoa, né? A celebração da Páscoa remonta a 3.500 anos. A Páscoa do Senhor cai ao anoitecer no começo do dia 14 do primeiro mês, Nissan, referido na Bíblia como Aviv. A festa dos pães ázimos, em seguida,
cai no dia 15 do mesmo mês e tem a duração de 7 dias. Então, uma festa num sentido de 8 dias. Um dia da Páscoa, o Pesach, e depois dos pães ázimos, né? Ou então os matzot, né? Festa matzot. Deus ordenou que os filhos de Israel tomassem um cordeiro para cada família, no dia 10 do primeiro mês, ou seja, Nissan. O cordeiro, sem mácula, em seu primeiro ano, foi mantido até o dia 14 e, em seguida, sacrificado logo após ao pôr do sol, no começo do novo dia. Isso encontramos no capítulo 12 do livro de Êxodo. A primeira celebração da Páscoa após o Êxodo ocorreu no Sinai e é mencionada em Números 9, versículo 5. Enquanto que a primeira observação na Terra Prometida, quer dizer, na Terra de Israel, é mencionado no livro de Josué, capítulo 5, versículos 10 a 11. Isso que ocorreu antes da queda da cidade Jericó. Lemos ali que os filhos de Israel celebraram a Páscoa em Gilgal, no dia 14 de Nissan, e comeram pães ázimos, matzot, no dia seguinte. Por quase 500 anos, Pesach foi celebrado no local onde o tabernáculo foi erguido e tornou-se o ponto focal para os Regalim Shalosh, as 3 festas de peregrinação. Quer dizer, Chag Matzot, Chag Shavuot e Chag Sukkot, as festas dos pães ázimos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Tudo isso achado em Êxodo capítulo 23, versículos 14 e 18, e Deuteronômio 16, quando todo Israel foi ordenado a estar congregados a festejar. Uma vez construído, o templo tornou-se o único lugar para a realização do sacrifício da Páscoa. Nos tempos bíblicos, desde o tempo do rei Davi e até ao ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém era o único lugar onde a festa pôde ser observada. E podemos ler acerca das instruções que Deus deu a Moisés acerca disso em Deuteronômio, capítulo 12, e também em 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 21, 18 e 30, onde é citado. A observância do festival aumentava e diminuía em períodos subsequentes. A celebração foi necessariamente interrompida durante o exílio babilônico. Durante o tempo de Esdras, depois que o segundo templo foi construído, os sacrifícios diários foram reintegrados, incluindo as 7 festas do Senhor. E podemos ler isso em Esdras, capítulos 3 e 4. Pesach, ou Páscoa, é um festival centrado no lar, com a comemoração das famílias ocorrendo no mundo todo cada ano. O cantar do Hallel, os salmos de louvor, ou seja, os salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118, junto com Salmo 136, é sempre feita, os quais, uma vez escritas, sempre acompanhavam as ofertas de sacrifícios pascais no tempo bíblico. Estes provavelmente começaram a ser cantados durante o tempo do rei Davi e antes do templo. A natureza da celebração da Páscoa teve necessariamente que mudar radicalmente depois que o Mashiach cumpriu o tipo messiânico e profético da festa.
Porém, os líderes religiosos e todos os outros judeus incrédulos da época rejeitaram o que Cristo ofereceu e ignoraram o fato da mudança necessária na observância da festa. Mas a destruição do templo, no ano 70, viu o fim do sacerdócio quando os sacrifícios de animais também tinham que cessar. A destruição do sacerdócio, né? Junto tudo isso com a destruição do templo. Esta exigiu que mudanças fossem feitas. Os rabinos incrédulos fizeram muitas mudanças antibíblicas, enquanto que ainda ignoravam e recusaram o fato da vinda do Messias. Um livro chamado Haggadah serve como a liturgia e guia para observar o Seder de Pesach, a ordem para seguir a celebração. É um documento pedagógico surpreendente que se desenvolveu ao longo dos séculos. O livro contém a ordem do Seder de Pesach e a palavra Haggadah, a partir da raiz hebraica, quer dizer declarar, ou melhor, fazer narração de fato ou acontecimento de toda a história de Pesach. Lendo o livro com a família facilita o cumprimento do mandamento bíblico para cada judeu. Farás saber a teu filho, Êxodo 13, versículo 8, acerca da libertação da escravidão no Egito por Deus, conforme descrito no livro do Êxodo. A palavra seder, lembra, significa ordem. No tempo de Cristo, embora ainda não escrita, a ordem da Haggadah já era principalmente estabelecida e seguida com observância tradicional. Embora a data exata da sua escrita é desconhecida, sabe-se que os elementos básicos estavam disponíveis mais de 2000 anos atrás. Hoje, a Haggadah incorpora passagens da Torá, Antigo Testamento, e outros escritos judaicos, incluindo o Talmud e Midrash. As Haggadot originais foram incluídas como partes do livro das orações. As mais antigas autônomos vêm da Espanha do século XIII e foram escritas à mão. Deve-se usar uma Haggadah enquanto celebra Pesach, de modo a seguir a ordem da celebração. Há uma ordem de 14 ou 15 passos para o Seder. E este é a ordem. Primeiro, Kedesh, santificação. Segundo, Urhatz, lavar as mãos. Lembra João capítulo 13? Karpaz, comer um vegetal verde. Yahatz, quebrar a matzá ao meio. Magid, narrar a história toda da Páscoa, o Pesach. Rachsa, lavar as mãos, de novo. Motzi matzah, abençoar e comer a matzá. Maror, comer a erva amarga, maror e haroset. E korech, comer a matzá com alface. E shulchan orech, a ceia. Depois vem tzafun, procurando o afikomen, que foi escondida. E finalmente o barech, a benção de gratidão depois da ceia, o Hallel recitando aqueles salmos de louvor e finalmente concluindo com a Nirtzah. Durante o Seder, 4 copos de vinho são servidos. Cada copo é simbólico e eles estão conectados com as 4 promessas pascais redentoras de Deus. Todas as promessas estão ligadas com a redenção. E achamos, lembra estes, em Êxodo capítulo 6. A gente sempre começa e termina o Seder com um copo de vinho.
Em Lucas 22, versículo 17, observamos Cristo iniciando a celebração do Seder, tomando o primeiro copo com seus discípulos. O primeiro copo chama-se Kos Kiddush e significa copo de santificação. Este copo representa a primeira promessa pascal redentora de Deus. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Com essa promessa, Deus santifica e separa seu povo de todos os outros povos. Mas, como crentes, fomos santificados também com o próprio sangue do Messias. Lemos isto em Hebreus 13, versículo 12. O segundo copo chama-se Kos Mishpat e significa copo do juízo. Este copo representa a segunda promessa pascal redentora de Deus, que é: eu sou o Senhor e vos livrarei da servidão. Este copo é servido no final do Magid, da explicação, que é a narração ou explicação da história da Páscoa, onde é explicado como Deus julgou os egípcios com as 10 pragas. O Messias tomou o nosso pecado e a nossa pena sobre si e pagou-a com o seu próprio corpo quando ele foi julgado pelo Pai. O terceiro copo chama-se Kos Geulah e significa copo da redenção. Este copo representa a terceira promessa pascal redentora de Deus. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Com essa promessa, Deus redime o seu povo e liberta-os do exército de Faraó. E por sua mão poderosa, o povo é levado e atravessa o Mar Vermelho em terra seca. Este copo é servido imediatamente após o afikoman ser encontrado e comido. Afikoman é a metade da matzá que foi escondido logo no início do Seder. O afikoman é o último alimento que se come. O Senhor Jesus tomou este pão e aplicou-o ao seu próprio corpo. Este pão realmente representa seu corpo. Veja como. É o pão feito sem fermento. Por quê? Fermento sempre simboliza pecado na Bíblia. Cristo viveu sem pecar. É listrado. Veja. Observe como no cozimento é listrado, escuro e claro. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Também foi perfurado. Repare todos os buracos. Traspassaram-me as mãos e os pés. Também olharão para mim a quem traspassaram. E mais, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele nos salvou e nos deu uma vida nova. Jamais precisamos ser escravos ao pecado. Veremos isso em Gálatas 3:13, também 4:5, Tito 2:14 e Apocalipse 5:9. Claro que esse copo, o terceiro, de vinho representa o sangue derramado do Messias.
Ele disse, ou lemos acerca dele, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Veja também em Levítico 17:11, porque não há remissão sem derramamento de sangue. E Jeremias 31:31 é aquela promessa acerca da nova aliança, o Novo Testamento. Agora, o quarto copo chama-se Kos Halel e significa copo de louvor. Este copo representa a quarta promessa pascal redentora de Deus. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Este cálice é servido logo após os salmos de louvor serem cantados, mas antes da Nirtzah, que é a oração de benção a ser retirada, então que o Seder está terminado. Note, por favor, que em Mateus capítulo 26, versículo 30, onde lemos de um hino que foi cantado pelo Senhor Jesus e seus discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 30. Mateus 26, versículo 30. E nós lemos: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse hino é Salmo 136. Eu sei, porque é sempre a última leitura, último hino, último salmo cantado. Então, lendo isso em Mateus, Jesus e seus talmidim, seus discípulos, cantaram Salmo 136. Nos círculos judaicos, este salmo é conhecido como o Hallel Hagadol, ou o grande Hallel, ou seja, o salmo magnífico, o grande salmo de louvor. Dê uma olhada nesse salmo. É interessante porque cada versículo termina com a mesma frase. Este é sempre o último salmo a ser cantado ao término da celebração. Diante destas promessas, deveremos dar a nossa resposta também. Isto é com cânticos de louvor, porque o Messias nos salvou. Sabemos que Ele é o nosso Deus. Mateus 26, 30, né? Novamente, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e lá ele foi traído, e depois levado de volta para a cidade, traído, e julgado e crucificado. Vamos para Efésios agora, capítulo 5. Efésios 5. Efésios, capítulo 5. Eu quero ler versículos 19 a 20. E nós lemos aqui: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No início, eu disse que durante o Seder, 4 copos de vinho são servidos. Cada copo é simbólico e então era profético e estão ligados às 4 promessas pascais redentoras de Deus achados em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Todos eles estão também conectados ou relacionados com a redenção. O primeiro par das 4 promessas encontradas em Êxodo 6
eu vos tirarei de debaixo das cargas e vos livrarei da servidão, refere-se à liberdade quer dizer, liberdade de estar livres das cargas e dos sofrimentos físicos no Egito. O segundo par de promessas, vos resgatarei e vos tomarei, expressa liberdade para, quer dizer, liberdade para servir a Deus, sabendo que Ele é nosso Redentor único e para adorá-lo em espírito e em verdade. Há, no entanto, uma quinta promessa pascal redentora no versículo seguinte, versículo 8, que fala de mais um ato redentor divino, que ainda não foi cumprido. Então vamos voltar para Êxodo 6 e ler novamente este versículo. Capítulo 6, versículo 8, que diz: E vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Assim, haverá num dia futuro um quinto copo. Lembra, o povo está na terra, mas não todo o povo foi levado de volta à terra, então, ainda para ser cumprida. O quinto copo, referido como Kos Malkut, e significa copo do reino. Este copo representa a quinta promessa pascual redentora de Deus. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Havendo 5 promessas pascais, então haverá 5 copos. É interessante que desde a antiguidade, a menção dele e até muitas discussões acerca desse copo. A maioria das Haggadot não menciona esse copo, embora poucas mencionem, mas até hoje o copo nunca foi servido e tomado. Foi esse quinto copo que o nosso Senhor Jesus prometeu tomar conosco no futuro, quando disse em Mateus 26, versículo 29, e digo-vos que não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Ao celebrar Pessach, Jesus enfatizou o significado messiânico e escatológico da festa de Pessach. Este ano, ninguém bebeu do quinto copo, porque ainda não estamos no reino. Messias ainda não voltou. Mas sabemos que, quando ele vier, ele restaurará a monarquia davídica para Israel e na sua presença celebraremos a Páscoa, a ceia do Senhor, junto com ele. E ele beberá o copo do reino conosco, justamente como ele prometeu.